exaltando, glorificando a Deus por mais um dia lindo e maravilhoso que Ele nos tem concedido. Também agradecemos a Deus pela noite tranquila, pelo repouso, pelo descanso. E agora já estamos começando, embora já seja 9 horas da manhã, né? Já devia ter começado há mais tempo. Evidentemente que nós estamos começando as nossas atividades, mas dando início a esse dia maravilhoso de atividades, de labor sexo, de labor cotidiano, nós queremos neste momento expressar nossa gratidão, nossa alegria, nosso contentamento por ter um Deus tão maravilhoso que cuida, que protege, que guarda a todos aqueles que nele esperam, que nele confiam. Hoje temos aqui várias pessoas participando do nosso culto, não está apenas eu e a Alice, está a pastora Olei, Raquel e nós aqui na presença do Senhor. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos em Cristo que nos acompanham sempre através do nosso culto doméstico. É um prazer imenso saber que você nos ouve, nos acompanha. Desejamos que você tenha um dia muito feliz, um dia de paz, um dia de alegria, um dia realmente abençoado pelo Senhor. Pai, os meus cumprimentos hoje para o meu digníssimo amigo, pastor José dos Santos Ferreira, irmã Neuza, para Esther, também filha do nosso querido amigo, pastor José Ferreira, para os meus cumprimentos para o Manuel, lá do sítio Canaã. Pai do Senhor, Manuel, Deus te abençoe. Também a minha saudação para o pastor Cícero, pastor da igreja em Engenheiro Pedreira, isso mesmo? Não, de Japeri, pastor de Japeri. Vai também os meus cumprimentos para o pastor Paulo de... Aonde que é? Paraty. Pastor Paulo, um abraço, meu querido. Também para o pastor Emério, meu digníssimo segundo vice-presidente da nossa Agiorbe, um abraço. E os meus cumprimentos para o pastor também Gênesis Silva Costa e sua digníssima esposa e toda essa família abençoada aí de São Paulo. Pastor Paulo, também Francinete, paz do Senhor, Deus abençoe. Enfim, a minha saudação vai para todos. Eu não vou citar o nome de todos aqui, senão nós não vamos acabar nunca. Vamos saudação aqui com a irmã Alice Nogueira. Paz do Senhor a todos. Todas as pessoas, naturalmente, é um amigo, uma pessoa que esteja junto dele, naturalmente é muito triste. Todas as pessoas, nem é bom andar só. Foi que Deus disse quando criou o primeiro homem. Não é bom que o homem esteja só. Então, um companheiro, uma pessoa amiga para estar ao nosso lado é sempre importante. Louvemos, pois, ao Senhor com 360 do nosso cantor cristão. De teu cuidado terno me cerco, Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e tua forte mão sentir, a minha mão suster. Tu és o meu amparo, meu guia e protetor. A graça, a paz reside em ti reside o amor. No auge da aventura ou das tribulações, teu santo nome bendirei, ó luz dos corações. Sem ti, Jesus benigno, de que me serve andar
as portas da mansão feliz abrir de par em par a ti naquele dia, no dia sem igual, com os remidos cantarei um hino triunfal. Glória a Deus, esta é a nossa esperança. Esperança no sentido de esperar. Não é esperança que nós não temos certeza, nós sabemos perfeitamente. Naquele dia estaremos junto com todos os servos de Deus que partiram, deixando saudade, servos de Deus que foi uma bênção para as nossas vidas, e naturalmente nós vamos nos encontrar, vamos reencontrar no grande e maravilhoso dia do Senhor. Para a nossa meditação desta manhã, nós vamos ler aqui a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Vou ler apenas o versículo de número 9, que diz assim: E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e disse, voltando-se E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Meus amados irmãos, uma das coisas que alegra a Deus, que agrada a Deus na vida de qualquer ser humano é a fé. A palavra de Deus, na carta aos Hebreus, nos afirma taxativamente que sem fé é impossível agradar a Deus. E nos dias em que nós estamos atravessando de tribulações, de lutas, de aflições, de uma violência acentuada que assola o planeta, não é algo exclusivamente do Brasil ou do Rio de Janeiro, como muitas pessoas ficam aterrorizadas com notícias que ouvem através da mídia, notícia muitas vezes até um tanto exagerada, difamando determinadas regiões, cidades, e hoje muitas pessoas do nosso país têm medo de vir aqui no Rio de Janeiro. Essas pessoas naturalmente ficam aterrorizadas. Por quê? Porque falta fé nelas. Não há como nos livrar, não há como escapar de nenhum mal se não estivermos abrigados em Deus. Na palavra de Deus nós encontramos no livro de Salmos, o salmista dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Sabe por que chegamos até aqui? Sabe por que você chegou até este momento? Porque Deus abençoou a sua geração. Desde Adão até chegar você, Deus estendeu a sua mão para abençoar, para que hoje você tivesse a oportunidade de estar ouvindo essa palavra. Esse Deus que é refúgio para nós, tem sido refúgio a todas as gerações antepassadas. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós, através da fé, agradamos a Deus, e Ele, Deus, se agrada de nós, nós estamos seguros em qualquer lugar. Não há perigo para homem, para mulher, para pessoa nenhuma que crê em Deus. Não há, naturalmente, que temer. Nós encontramos na Bíblia a experiência daqueles discípulos que estavam lá navegando no mar da Galileia e levantou-se uma grande tempestade, vento e ondas terríveis, e eles estavam desesperadamente para fazer o barco que eles estavam a chegar a Porto Seguro e não conseguiam, até que de repente eles descobriram que Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo tranquilamente no barco. Eles despertam Jesus e dizem: mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus levanta a sua calma, a sua serenidade,
e diz ao vento: acalma-te, e diz ao mar: aquieta-te, e tudo se fez bonança. E disse aos seus discípulos: por que temeis? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Meus amados irmãos, o versículo que eu acabei de ler nos fala de uma expressão que saiu dos lábios do próprio Mestre Jesus, Filho de Deus, Salvador das nossas almas. Está escrito aqui no versículo 9, na parte final: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Por que Jesus disse isto? Você vai encontrar aqui no versículo anterior. Eu vou ler os versículos 7 e 8 para você saber por que Jesus disse isso. Está escrito no versículo 7: e por isso nem ainda julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Um homem, um centurião de Cafarnaum, dirige-se a Jesus pedindo socorro para o seu criado. Ele amava o seu criado, não era o seu filho, não era o seu irmão, enfim, era apenas um criado, mas ele amava aquele moço que era o seu criado. Ele foi pedir socorro a Jesus, e quando chega lá, ele diz para Jesus: olha, eu nem me achei digno, não me julguei digno de ir ter contigo, porém diz apenas uma palavra, e o meu criado sarará. E no versículo de número 8, ele continuou dizendo: porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Quando Jesus ouve essas expressões do lábio daquele centurião, Jesus ficou maravilhado e disse à multidão: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Ainda existem, como naquela época existiu, pessoas que acreditavam de fato no Senhor Jesus. E nos dias em que nós estamos atravessando, precisamos de pessoas que acreditam em Jesus, que creem em Jesus, que creem em Deus, não de uma maneira superficial ou formal, não, que crê nele, sabe como? Como diz as Escrituras. Porque o próprio Jesus disse: crerdes em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Você não tem que crer em Jesus como você acha, como você pensa, como alguém te informou. O Jesus limitado, o Cristo de quem eu estou te falando, ele não é limitado, ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor do céu e da terra, é o Senhor que tem poder sobre o vento, sobre as tempestades, sobre o mar. E voltando a palavra que nós dissemos aqui acerca da experiência dos apóstolos, quando Jesus repreendeu aquelas ondas, aquela tempestade no mar e fez-se calma, depois de dar uma palavra de exortação aos seus discípulos: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E diz-nos a Escritura que aqueles apóstolos que levavam aquele barco ficaram maravilhados, dizendo: que homem é este? Talvez esteja faltando em você que me ouve saber que homem é este. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Jesus, o Alfa, o Ômega, Jesus, o Leão da tribo de Judá, Jesus, a resplandecente estrela da manhã, Jesus que diz: operando eu, quem impedirá? Portanto, você precisa conhecer este Jesus de que nos diz as Escrituras. Você precisa crer nele e você vai andar de cabeça erguida. Você não vai precisar temer coisíssima alguma. Não vai precisar ficar se escondendo como rato no esgoto das pessoas. Você vai poder crer que ele está contigo. E quando Deus está conosco, nada nos acontece. No livro de Salmos 46, nós encontramos o Senhor dizendo ali através do Salmo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E esse Deus maravilhoso nos diz lá no livro de Salmos 46,
está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Crer em Deus é um ato de fé, naturalmente, é uma demonstração de fé, é uma prova de que você realmente sabe quem é Deus. Porque o Deus que nós servimos não é como o Deus dos povos, das nações, feito pelas suas próprias mãos, conduzido pelas suas mãos, limpos, às vezes sem ser lavado com as suas próprias mãos. Coloca ele no lugar, ele fica todo empoeirado, de vez em quando tem que ir lá passar um ventilador, um espanador, para tirar a poeira. Não é esse o Deus que eu estou falando com você. Eu estou falando do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do Senhor dos céus e da terra, do Senhor que faz trovejar e tremer o céu e a terra, do Deus que acalma o vento, a tempestade, do Deus que repreende os males, do Deus diante de quem os demônios se prostram. Demônios, naturalmente, incontidos na vida das pessoas. Nós temos a experiência daquele endemoniado de Gadara. Diz a Bíblia que Jesus ia passando na estrada onde ele estava, e a estrada estava deserta. Deserta porque as pessoas tinham medo daquele homem. Ele era terrível, ninguém conseguia deter, nem prisão conseguia deter. Quando prendiam ele, arrancava as portas dos presídios e saía. E esse homem colocou a estrada de Gadara deserta, mas Jesus dirigiu-se àquela região, e quando chegou próximo àquele endemoniado, sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Eles se prostraram perante o Senhor. É esse Deus que eu estou falando com você nesta oportunidade. Você precisa crer nele. Esse Deus que você precisa lançar diante dele as suas necessidades. E diz a palavra de Deus que aqueles demônios ali prostrado na pessoa, é lógico que demônios se apresentam em espírito, na pessoa daquele endemoniado, fizeram uma oração. Você já ouviu falar que demônio ora? Ora. Orar é pedir, é suplicar: Senhor, se nos expulsa, permite-nos entrar nos porcos. Nem nos porcos eles podiam entrar, se Deus não permitisse. E Jesus vai entrar naquela manada de porcos. O homem ficou liberto. É desse Jesus que eu te falo nessa oportunidade. É esse Jesus que eu sirvo e adoro há 61 anos, de verdade. Tenho sido alvo da sua proteção contínua, do seu constante amor, da sua abundante graça. Sou um homem feliz, abençoado, porque eu creio em Jesus. E Jesus quer abençoar a sua vida, meu amigo. Mas ele precisa de ver fé em você. Mas como se vê fé? Jesus vê a fé das pessoas. Embora a fé seja um sentimento abstrato que não se pode pegar, apalpar, Jesus vê a fé nas pessoas. Está registrado na Bíblia de um homem paralítico que fora levado à presença de Jesus por 4 amigos. E eles chegaram no lugar onde Jesus estava, numa casa. A casa estava empilhada de pessoas. Eles não podiam chegar à presença de Jesus. Abriram uma brecha no telhado, desceram a cama com o paralítico. E diz a Bíblia que quando aquele homem chegou à presença de Jesus, Jesus disse: homem, perdoados são os teus pecados. Mas Jesus disse isso, sabe por quê? Porque ele viu a fé deles. Jesus quer ver a sua fé. Se você tiver fé, você vai ver milagres e maravilhas acontecer na sua vida, no seu lar, na sua família. Você vai ver a graça de Deus naturalmente atuando em você. Porque quando Deus vê em nós fé, ele opera o milagre. Esse centurião de Cafarnaum recebeu a bênção, foi curado, seu servo, e ele foi naturalmente feliz, abençoado para a sua casa. Creia em Jesus, faça com que o Senhor veja a tua fé. Não fique encurralado, acuado, amedrontado por cada coisa que acontece. Maior é o que está conosco do que os nossos adversários. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. A Ele todo o temor, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Vamos orar aqui com o pastor Orley Batista. Amém. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dar, ele
oração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, estamos nessa manhã na Tua presença. Nesse culto doméstico, nós te damos graças por esta oportunidade. Aleluia. Pela graça alcançada pelo Senhor de ter a mão do Senhor estendida sobre nós, como diz o profeta Isaías. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não ouça as nossas orações. Aleluia. Por misericórdia, Senhor, não afaste de nós o Teu Espírito Santo. Aleluia. Que a cada dia possamos chegar ao Senhor e de fato o Senhor chegará a nós. Porque o Teu Filho diz: todo aquele que o Pai me deu, vem a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Nós dependemos do Senhor, da Sua graça e da Sua misericórdia. Eu oro por cada um que está ouvindo neste momento esse culto doméstico e ouviu essa palavra. Pai, dá fé a esses meus irmãos e as minhas irmãs a crer no Senhor, a não temer o mal, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A crer que o Senhor promete em Sua palavra que estaria conosco todos os dias. Que possamos tomar posse desta palavra e usá-la, ó Deus amado, a cada dia na nossa vida, ligado com o Senhor, na certeza, ó Deus, de que o Senhor jamais nos abandonará. Na verdade, Pai, a Tua palavra é bem clara em dizer que é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Que venhamos, ó Deus, ter consciência disso e nos achegar cada dia mais ao Senhor. Oro por esta família, agradeço, Senhor, pelo pastor Samuel, pela nossa irmã Alice e por todos os seus filhos, toda a parentela, Senhor, que a Tua mão seja sobre os Teus filhos, ó Pai, em especial nessa responsabilidade do Teu ungido, ó Deus, em estar na direção da Agiob, dando sabedoria, graça cada dia a trazer uma palavra como essa, de esperança, de fé, de confiança de que o Senhor está conosco. Muito obrigado por esta oportunidade, por esse culto doméstico que hoje está sendo transmitido através do clamor do meio-dia. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Abençoa cada um que estará assistindo e os que estão ouvindo, ó Deus, por misericórdia. É a minha oração com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.